ao auditório do Interleges acorrem algumas das nossas melhores cabeças, cujos olhares argutos sobre o problema tendem a nos ajudar na tarefa de suplantar estes obstáculos. A começar por Sua Excelência, o senador Oriovisto Guimarães, cuja trajetória como gestor extremamente bem-sucedido, a abnegação para servir o país e a já destacada atuação neste Senado Federal conferem autoridade para discorrer sobre o tema e oferecer inestimáveis contribuições para a constituição de um novo padrão na nossa gestão pública. A intervenção do senador Oriovisto é, para regozijo de todos nós, o prelúdio perfeito para um dia que tende a ser de intensos e profícuos debates. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar a ocupar o púlpito para a sua tão ansiada intervenção, o senador Oriovisto Guimarães. Muito bom dia e muito obrigado por essa oportunidade de lhes falar pelos 15 minutos que me cabem nessa abertura. Vocês vão passar o dia todo discutindo um assunto que é um dos assuntos mais sérios e preocupantes que eu acho que existe na realidade brasileira. E por que eu digo que é um dos assuntos mais sérios e preocupantes? Porque eu não tenho muitas ilusões a respeito da administração do nosso país, a respeito da cara do Brasil, de como é o Brasil. Eu quero dizer a vocês que eu sempre fui empresário, sempre estive na iniciativa privada. E, aliás, me justificaram o convite exatamente por isso. Queremos uma visão diferente, queremos uma visão que traga algo de novo. Então eu vou colocar algumas coisas novas para vocês, não novas do ponto de vista que vocês não conhecem, mas novas do ponto de vista de quem sempre viveu essa realidade. A primeira delas que eu queria colocar é o seguinte: quando eu comecei as minhas empresas, eu não tinha um centavo. Eu tinha dinheiro emprestado em banco, comecei com dívida. E muita gente do meu lado sempre me dizia o seguinte: você é um louco, você vai largar um emprego. Eu tinha um bom emprego na época. Eu ganhava o suficiente para comprar um Galaxy a cada 2 meses. Isso é uma noção de valor, porque falar em dinheiro daquela época, já faz 50 anos, ninguém vai saber nem o que significa moeda. Mas a cada 2 meses eu podia pagar um Galaxy LTD Landau. Alguém conhece esse carro? Já viu? Já andou? Só em museu que tem hoje, não? Mas era o carro da época, era o que havia de bom. Muito bem. Apesar de todo o pessoal que dizia que eu era louco, eu insisti, acreditei, e desse trabalho, ao longo da trajetória, surgiu uma grande universidade, surgiu uma rede de ensino que vai por todo o país, surgiu a maior fábrica de computador do Brasil, e surgiram algumas coisas, e quando eu deixei a presidência do grupo, eu tinha 10 mil funcionários. Então, a primeira lição que eu digo a vocês é o seguinte: quando tem uma ideia, acredite nessa ideia. Acredite nessa ideia. Acredite nessa ideia e vá à luta. Quando você acredita e vai à luta, as forças do universo todos, o Goethe já dizia isso, né? Começam a conspirar a seu favor. E surgem ajudas dos lugares os mais diferentes possíveis, que você nunca esperava. Mas o que caracteriza a iniciativa privada? Basicamente, o que caracteriza a iniciativa privada é o risco. Nós vivemos sobre a égide do risco. O empresário pode falir a qualquer momento. O empresário pode perder tudo o que construiu, pode perder a sua casa, pode perder o seu automóvel, enfim, e pode ainda ficar desacreditado. O risco é grande. Eu me lembro por vezes que eu passei na minha vida por momentos muito difíceis, em que teve um diretor do estaleiro no Rio com uma crise muito grande que se suicidou. Eu nunca entendi tão bem um suicídio como eu entendi daquele homem. Porque realmente tudo que ele tinha feito foi por água abaixo. E ele não se conformou e se suicidou. Claro que eu não recomendo suicídio para ninguém. Acho que suicídio é uma loucura e é totalmente absurdo. Mas só conta a história para ilustrar até onde pode levar o risco. O risco é real. Mas o risco não é real só para o empresário que ousa empreender. O risco é real para quem ousa trabalhar na iniciativa privada. A primeira coisa que um funcionário de uma empresa privada tem que saber é que essa empresa pode quebrar. E que se essa empresa quebrar, o emprego dele desaparece no mesmo momento. Eu queria dar um dado para vocês hoje
pulando dessa situação para outra. Nós temos hoje no Brasil alguma coisa na população economicamente ativa. Eu vou abandonar os meus dados, se eu errar algum número, vocês me perdoam, mas a ordem de grandeza eu sei. A população economicamente ativa do Brasil hoje, o PEA, gira em torno de 108 milhões de pessoas que estão aptas a trabalhar. Ou 104, é um número assim. Desse total, cerca de 12 milhões trabalham no setor público. Quando eu digo setor público, eu quero dizer municípios, estados e federal, não é? Legislativo, executivo, judiciário, todo o setor público. 12 milhões. E, portanto, sobra aí alguma coisa como 90 e poucos milhões para o setor privado. Esses 90 e poucos milhões do setor privado vivem sobre a égide do risco. Quando nós dizemos que temos no Brasil 12 milhões de desempregados, aliás, um número que coincide mais ou menos com o número de pessoas que trabalham no setor público, nós temos 12 milhões de desempregados no setor privado. Nós não temos desempregos no setor público. Por uma razão muito simples, existe uma lei da estabilidade do funcionalismo público. Dificilmente, e mesmo que não houvesse a lei, os nossos políticos claramente não demitem. Eles têm muito medo de demitir, eles respeitam muito as corporações, eles dependem muito de voto, eles governam sempre pensando na próxima eleição e pensando menos no país do que deveriam. O que eu quero colocar para vocês é que essa turma aí dos 90 e tantos milhões que vivem sobre a égide do risco e que sofrem as consequências de tudo que fazem os políticos e os funcionários públicos, nos mais diversos regimes, nos mais diversos locais e nas mais diversas épocas, têm se rebelado contra os governos e as estruturas do Estado. Antes de Cristo já existem citações reclamando contra o funcionamento do Estado e contra o funcionalismo de Roma, né? Diziam que o funcionalismo de Roma tinha que ser menos soberbo e tal. Tinha uma série de críticas ao funcionalismo público no Império Romano. E isso vem de lá para cá, não só no Brasil, mas no mundo inteiro há essa contradição entre governantes e governados. O mundo sofre evoluções as mais diversas. Nós estamos falando em indústria 4.0, nós estamos falando em desemprego provocado por desde a época da máquina a vapor, que todo mundo achava que o mundo ia acabar porque ia tirar o emprego dos operários. Agora vem a informática tirando emprego dos burocratas, não é? Ou se não tirando, pelo menos exigindo que eles se adaptem a um novo cenário onde não tem mais sentido o papel do escriba, do anotador ou coisas que o valha. Isso tem reflexos não só na administração pública, mas no judiciário, no legislativo e por tantos outros lados. Mudança é sempre dolorida, é sempre difícil para cada um de nós. Mas ao mesmo tempo é a graça da vida. Gostaria que vocês vissem por esse lado. Há um famoso pensador alemão, Wilhelm Reich, que é muito polêmico, mas que ele tinha uma frase que eu gosto muito, que dizia assim: amor, trabalho e saber sempre foram e sempre serão os pilares que sustentam a felicidade dos homens. Ou seja, se você estiver amando, e amando aqui no sentido amplo, amando a sua mulher ou o seu marido, amando os seus filhos, amando os seus tios, seus vizinhos, amando aqueles que você não conhece, né? Os 3 tipos de amor, né? O eros, a filia e o ágape, como diziam os gregos. Se você estiver trabalhando e sentir que no seu trabalho você é produtivo e é útil, você vai se sentir pertencendo e produzindo e sendo útil à sua comunidade. E se você finalmente estiver aprendendo, evoluindo, ou seja, amor, trabalho e saber, sustentam a sua felicidade. Se você estiver manco, se você não estiver trabalhando num lugar que você tenha orgulho de trabalhar naquele lugar, se você não ama as pessoas que estão do seu lado, se você não ama o seu país, se você não se entrega por inteiro a uma causa, a um ideal, se você não tem sentimento de pertencer a um grupo maior, dificilmente você será feliz, não é? Então, o primeiro interesse pessoal mais profundo que eu tenho que pensar, o bem maior que temos na face da Terra é a felicidade. Eu quero dinheiro, eu quero estabilidade. Para que você quer dinheiro? Para que você quer estabilidade?
para ser feliz. Ter dinheiro, ter estabilidade para ser infeliz não é um bom negócio. Melhor do que tudo é ser feliz. Tá? Então, o que eu queria colocar para vocês, nesse dia que vocês vão debater, que vocês vão buscar técnicas, buscar métodos, é que ponham um pouco de paixão no seu debate. Ponham um pouco de imaginação no seu debate. Não seja como um computador que se limita a conhecer teorias e que não inventa muita coisa. O computador ainda, talvez a inteligência artificial consiga alguma coisa nesse campo, mas vai ser difícil escrever poesia, compor músicas, inventar coisas que ainda não existem, coisas totalmente inesperadas, né? O máximo que essas inteligências artificiais vão fazer talvez é continuar alguma coisa que o homem já começou. Mas criar do zero, esse é um privilégio humano que eu acho que vai morrer com os homens. Eu peço que vocês procurem no seu seminário serem criativos. Que não façam desse seminário mais um seminário boring, né? Cansativo. Que não tragam ideias que realmente possam revolucionar e mexer com a vida de todos os funcionários públicos desse país. O Brasil não tem saída sem levar em conta a importância do funcionário público. O funcionário público é extremamente importante. Nenhum país do mundo prescinde de um funcionalismo público capaz, bem treinado, inteligente, educado, comprometido, eficiente. Não é possível, não tem exemplo na face da Terra. Não preciso dizer mais do que isso para que vocês sintam a importância que vocês têm. Eu acredito tanto no funcionalismo que fiz uma proposta de lei que está em trâmite no Senado, se não me engano é o PL 161, em que eu propus a responsabilidade compartilhada. Sabe o que é isso? É uma proposta, claro que isso precisa ser dosado, precisa saber quem vai ser atingido por isso e quem não vai, que isso vai ser dosado, assim como eu acho que a estabilidade tem que ser dosada, eu acho que tem funções públicas que precisam ser estáveis. Para dar um exemplo, juiz de direito, para dar outro exemplo, fiscal da Receita Federal, tem várias categorias que precisam da estabilidade como condição sine qua non para que exerçam bem a sua função. Não pode ficar sujeito aos humores políticos do chefe de plantão. Não podem mesmo, sob pena da função ficar comprometida. Mas claramente a imensa maioria não precisa. As zeladoras não precisam, os professores não precisam, um monte de gente não precisa. E é importante lembrar que a própria vida não é estável. Nós morremos a qualquer momento. Então eu acho que um pouco de pimenta na vida de todo mundo faz bem, faz bem. É claro que todo mundo vai reagir, todo mundo quer ir para um estado de repouso. Já fez 12 minutos? Já. Eu tenho que acabar, tá vendo? Já passou o tempo. Mas eu vou terminar. Vou terminar dizendo, só para fechar esse raciocínio. Essa lei que eu propus, esse PL, prevê que pelo menos as instâncias mais altas do funcionalismo público sejam corresponsáveis pela administração do país. Tanto quanto o presidente da República, tanto quanto o governador, tanto quanto os prefeitos. E por que eu digo isso? Porque nenhum presidente da República faz nada sem o auxílio da sua equipe. Nenhum governador faz nada sem auxílio da sua equipe. Nenhum prefeito faz nada sem auxílio da sua equipe. Nenhum senador faz nada sem auxílio do seu gabinete e da sua equipe. Então, vocês são permanentes. Os políticos se elegem e passam. E o país tem objetivos permanentes. Uma das coisas que tem infelicitado o nosso país é o déficit primário. Só para vocês terem uma ideia, eu sou o relator do PPA, do Plano Plurianual, que é o antigo planejamento dessa nação. O que está bem claro no PPA, o que todo o Ministério da Economia já sabe, o que todo mundo já concorda no governo federal? Que os 4 anos do governo Bolsonaro serão anos de déficit primário. Ou seja, antes de pagar o juro da dívida, vai ter que fazer empréstimo para cobrir. Só o próximo presidente da República vai ter um pífio superávit de cerca de 18 bilhões, se não me falha a memória, alguma coisa assim. O governo Bolsonaro não, todos os anos déficit. Eu converso às vezes com o Paulo Guedes e tenho alguns debates com ele. É muito claro, gente, hoje, que esse país, para crescer, esse país, para se desenvolver, não pode contar com a teoria keynesiana de que
basta o governo começar a investir, que ele gera um ciclo vicioso, ele começa a construir estradas, ferrovias, portos, etc. Isso cria empregos, esses empregos aí começam a comprar roupa, comida, etc., que por sua vez criam outros empregos, e aí surge um círculo virtuoso. Essa é uma teoria econômica que não se aplica ao estado falimentar do Estado brasileiro. Não vai mais por aí, porque o governo quebrou. Quebrou. A locomotiva impulsionadora de progresso nesse país keynesiana não funciona mais. Funcionaria com impressão de moeda, que leva àquilo que vocês já viveram, alguns pelo menos, a inflação galopante, que não é o caso, que também não resolve, e que afugenta. O Brasil só tem um caminho para se desenvolver: atrair investimentos privados. O que é que o investidor privado quer? Não se esqueça que o setor privado gera a maioria dos empregos desse país. O setor público gera 12 milhões, o setor privado gera mais de 90 milhões. Então, só o setor privado pode fazer aparecer mais empregos que empregam os nossos 13 milhões de desempregados, que melhore a renda do setor privado. Essa é a prioridade nacional. E o que faz isso acontecer? Gente, é o clima, é o astral. Lembra quando eu disse para vocês que eu comecei uma empresa do zero? Mas era o astral, era a minha cabeça, era a influência que eu tinha sobre as outras pessoas. Nós queríamos que aquilo desse certo, sem nenhum centavo. Quando você realmente acredita e quer, você consegue. Dá para fazer. É possível, muita gente faz. E o país precisa ter um astral. O que é o astral? Qual é o astral que atrai investidor? Pouca burocracia, legislação estável, descomplicação na hora de pagar os impostos, tributação simples, estabilidade política, jurídica. Essas reformas o Brasil está precisando fazer faz anos. Fez agora da Previdência. Mas tem gente que está discutindo se tinha que fazer a reforma da Previdência ou não. Ainda está discutindo. O que eu quero dizer é que ela ainda é absolutamente insuficiente. O déficit para os próximos 10 anos era de 5 trilhões. Agora vai ser de 4. Ainda é um problema muito sério. E não duvide que em breve teremos que fazer outra. O governo vai gastar nos próximos 4 anos, falando de PPA, alguma coisa ao redor de 7 trilhões. Quase tudo vai ser para cobrir a folha de pagamento, estou falando só do governo central, do governo federal. A folha de pagamento vai ser 1,7 trilhões nos 4 anos. E 3 trilhões e pouco com déficit de previdência. Ou seja, 4 trilhões e meio com o pessoal. E aí é claro que esse déficit da Previdência inclui a Previdência privada também. Não estou falando só da pública, estou falando da Previdência como um todo. Mas sobra muito pouco. O governo retira hoje 35%, foi o que retirou do PIB, e vai poder investir, sabe quanto? Em estradas ou em infraestrutura? 2%. 2%. É mais ou menos 19 bilhões por ano. É nada. A locomotiva parou, acabou o carvão. Não tem mais. Literalmente, o carvão da locomotiva ou o carvão do governo. Então, nesse cenário, gente, de reformas, de criar um país que atraia capital estrangeiro, que atraia capital nacional, porque as pessoas falam sempre em atrair capital estrangeiro e se esquece que é preciso atrair o capital nacional também. Tem muito empresário, gente que tem dinheiro hoje, que prefere mandar o dinheiro para o exterior do que investir aqui, por insegurança, por medo de que o Estado vai quebrar, medo da burocracia, medo dos tributos, medo do Supremo, que pela terceira vez está decidindo a mesma coisa, da instabilidade jurídica. Medo, isso tudo dá medo em quem tem dinheiro. Então, criar um clima de investimento, um clima próprio para investimento, é fundamental. Um país onde o serviço público funcione bem, ajuda muito esse clima. Um país onde a educação básica, pública, vai bem, e eu trabalhei muitos dos meus anos, fui reitor de uma universidade, poderia falar sobre vocês horas sobre educação, não é o caso, eu já estou acabando. Ajuda muitíssimo. Educação é a base, é a base. Mais de 80% da educação básica das nossas crianças está na mão do setor público, é feita por funcionários públicos, nos estados, nos municípios. Cerca de 15% mais ou menos a escola privada atende. O restante é tudo público.
Então faz toda a diferença do mundo ter um plano de cargos e salários muito bom para professores. Faz todo o sentido do mundo que exista alguma instabilidade e alguma competição entre as escolas. Faz todo o sentido do mundo que elas sejam avaliadas. Estou falando só de um setor, mas isso se aplica a todos os setores. Tá? A saúde, todo o atendimento público, como é que vamos organizar isso? Então, pensar a forma como esses 12 milhões de funcionários públicos, sejam professores, sejam médicos, sejam advogados, sejam tributaristas, sejam o que forem, tá? Sejam zeladoras, é absolutamente fundamental. Para encerrar, eu queria dizer que na iniciativa privada a gente tem uma brincadeira, que a gente diz assim: é horroroso, é muito ruim ter um patrão rígido, cobrador e rico. E aí a frase é completada assim: é horroroso, ainda muito mais horroroso, ter um patrão pobre, que vai quebrar. Todos vocês, funcionários públicos hoje, trabalham para um patrão, um governo, e seja governo federal, seja estadual, seja municipal, a maioria está quebrada. A maioria está simplesmente quebrada. Por quê? Porque precisam pensar antes no povo, antes no país, antes nas contas, antes na economia, antes na produtividade e depois na próxima eleição. Que o seminário de vocês seja feito voltado para esse aspecto, pensando no país, mais no país do que nas suas carreiras, mais no país do que nas suas estabilidades. Porque se o país se desgovernar, se o país for por um caminho muito ruim, vocês irão juntos. Estamos todos no mesmo barco. E existem algumas coisas que eu quero dizer que se não tiver na cabeça de todo mundo, não há teoria de recursos humanos que resolva. Não adianta falar que nós vamos fazer uma reforma em 3 eixos, que nós vamos cuidar da mobilidade, que nós vamos reduzir o número de carreiras, que nós vamos isso, que nós vamos aquilo. Se não houver um pensamento na cabeça de todo mundo, que deve sair muito mais do hino nacional que nós ouvimos, do que de qualquer outra teoria, que é muito mais para os outros verem que nós estamos trabalhando do que realmente para mudar as coisas. Eu desejo que vocês façam um seminário muito profícuo, muito bom, e tenho certeza que o hino nacional vai tocar na cabeça de vocês todo o tempo. E que vocês sempre se perguntem: como eu posso realmente fazer a diferença nesse país? Qual a finalidade da minha função aqui? Como eu estou usando o salário que me paga? Como eu estou não usando, mas como eu estou justificando o salário que me paga? Qual é a contribuição efetiva que eu estou dando? Como eu posso fazer para que os meus colegas sejam mais produtivos? Como nós podemos executar melhor isso? Eu tenho dificuldade, não provei em órgão meu, eu não tenho computador, eu não tenho sala, eu não tenho isso, o governo é uma bagunça, Tudo bem, essa é a realidade. Como você pode atuar sobre essa realidade? Existe sempre uma solução. Depende de muita gente pensando, mas o propósito tem que ser único. Vamos fazer o serviço público e, consequentemente, o país muito melhor do que é. Depende de cada um de vocês, depende das ideias que vocês forem capazes de disseminar. Um bom seminário para vocês e que vocês cheguem a conclusões novas. O Brasil precisa. Senador Oriovisto Guimarães, muito obrigado pela presença do senhor conosco hoje nessa manhã. Foi, sem dúvida, muito profícuo poder compartilhar sua experiência e seus conhecimentos.